Fala rapaziada, como é que vocês estão? Vamos continuar nossa viagem nesse maravilhoso e fascinante mundo da eletrônica? É logo depois da vinheta. Então, meus amigos, como vocês já estão vendo, né, nós vamos continuar o nosso assunto de eletrônica, que nós vimos na aula passada. Nós falamos a respeito dos condutores, né, falamos a respeito de como é feita a comunicação dentro das placas eletrônicas, né, distribuição e tudo mais. Só que hoje nós vamos aprofundar, nós vamos falar de fato, né, sobre a base, né, o caminho por onde esses condutores passam, né, e por onde são presos os componentes, e onde é praticamente, né, a base, o coração da nossa eletrônica, que é onde tudo fica preso, né? Tudo fica ali, e provavelmente o nosso instrumento de trabalho número um, quer dizer, o instrumento de trabalho que eu falo é o que nós vamos consertar, nosso objeto de conserto, né? Objeto de trabalho para isso daí. Então nós vamos falar hoje sobre as PCBs. Você sabe o que é uma PCB? Ou popular, ou placa, né, como é conhecida, né? PCB nada mais é do que placa de circuito impresso, que em inglês seria, vamos ver como é que está meu inglês hoje. Printed Circuit Board. Rapaz, que inglês a lá Joel Santana, né? Então significa, na verdade, né, placa de circuito impresso em inglês, né? Vou deixar aqui no caso legendado, porque essa fluência no idioma chega a espantar, né? Chega a ser difícil de entender. Então significa placa de circuito impresso. É sobre, através e sob elas que estão os pontos de comunicação de sinais, alimentação ou fixação física dos componentes eletrônicos. A grande maioria das placas eletrônicas são feitas de silício. O silício é um derivado da sílica, extraído da areia. E os condutores são feitos de cobre, né? Como já vimos os testes de resistividade na aula anterior, né? Não só, não só de cobre, né? Mas também alumínio, ouro, e zinco e outros que nós já vimos na aula anterior também. Então tem aqui uma infinidade de placas, essa talvez vai ser a nossa aula mais prática que nós vamos ter até o momento, que nós já tivemos essa, se não me engano, nossa 11ª aula aqui do curso de eletrônica. Eu peço que, se você não está inscrito, que você se inscreva no canal. Se você gostar desse vídeo, né, você curta ele e compartilhe com quem você acha que tem interesse em aprender eletrônica. Nós estamos disponibilizando gratuitamente aqui no YouTube, às terças e sextas-feiras, às 10 da manhã, vídeos como esse daqui da continuidade do nosso curso. Também temos cursos de montagem e manutenção de computadores, cursos de redes, de celulares, temos conceitos de videogames e temos inúmeros vídeos aqui no canal. Dê uma olhadinha aí no canal que você vai encontrar. Então, sem mais perda de tempo, quando nós estamos falando de placa eletrônica, né, placa de circuito impresso, nós estamos falando dessas belezinhas aqui, ó. No caso aqui, eu costumo chamar isso aqui de matriz, né, que seria ela lisa sem nenhum componente preso nela. Eu tenho aqui 4 tipos de placas eletrônicas que nós vamos falar a respeito de cada uma delas aqui nesse vídeo de hoje. Em alguns circuitos sensíveis ou de precisão, como radiofrequência, amplificação de som, ressonância e outros, é muito comum o uso de condutores de alumínio, devido à sensibilidade desse metal, como também já vimos e testamos na aula passada. Nós verificamos que o alumínio ele tem uma condutividade, né, ou uma resistividade melhor do que o cobre, né? Por isso que alguns circuitos, né, o pessoal que trabalha geralmente com essas áreas que eu havia falado, os engenheiros, né, os projetistas, que são as pessoas que desenvolvem, que desenham e fazem um projeto, que as máquinas que fabricam esse tipo de placa, né, porque essas placas aqui, algumas delas que eu vou mostrar para vocês, elas são colocados os componentes nela e soldados de maneira artesanal, de maneira humana mesmo. Mas essa matriz aqui que nós estamos falando, isso aqui não são feitos por mãos humanas, são feitos por máquinas, né, por robôs. Então, o engenheiro ele simplesmente coloca o caminho em que a eletricidade vai passar, quais os componentes que vão receber essa energia, como é que eles vão se comportar, como é que eles vão se comunicar, para criar, né, o que a gente chama de sistema, que sistema nada mais é do que vários componentes com o objetivo comum de gerar uma função, alguma coisa, né? Então, essa placa aqui é uma placa bem interessante, que eu até recomendo a vocês comprarem. Eu comprei essa placa aqui no site chinês AliExpress, e é uma placa para pessoas que estão iniciando na eletrônica e para elas testarem soldagem. Aqui no caso ela é lisa, ela vem aqui com um manual de instruções, vem aqui com o que a gente chama de esquema elétrico, e vem aqui um monte de componentes que a gente vai soldar aqui nesses pontos aqui, né?
Aqui, pelo que eu vi, são capacitores, né? Circuito integrado e outros mais aqui assim que a gente vai soldar, para a gente treinar essa prática de soldar e de soldar componente, a gente pegar essa prática aqui. Eu já vou falar a respeito disso daí, não quero ficar muito passando o carro na frente dos bois, né? O burro vem antes. À vontade. Geralmente, alguns terminais de contato, onde a junção de placas ou outros periféricos para uma melhor condução ou preservar de corrosão, já que já são expostos, né? E não são recobertos de verniz ou algo de proteção, normalmente são revestidos de ouro, e também pelo grande volume de informações e sinais que passam por ali em um curto espaço de tempo. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, eu tenho aqui uma placa de PC, uma placa de computador, né? E aqui existe, por exemplo, uma outra placa que a gente conecta nele, que nós já vimos no nosso curso de informática, que é, por exemplo, a memória RAM. A memória RAM também é uma placa eletrônica, assim como essa daqui, só que ela, para ser conectada aqui, ela na verdade é uma placa que ela é como se fosse uma continuação, ela complementa, né, essa placa aqui principal, ela simplesmente soma com ela, né, ela tem funções aqui, e essa daqui tem essas funções, então tem uma junção. Eu tenho aqui, no caso, esses terminais aqui, que são recobertos com ouro, e eu encaixo aqui nessa parte daqui, e elas são unidas, né? E aqui, geralmente, essas partes aqui são feitas de ouro. Muita gente compra essas placas eletrônicas para poder retirar o ouro, né? Assim como muitos outros terminais, né? Geralmente esses terminais aqui, terminais quando eu falo, são esses contatos elétricos que tem aqui, que eles vão se juntar, né, com outras partes de placas eletrônicas e vai haver uma comunicação de uma placa para outra. Então, essas partes aqui nós chamamos de terminais. E aí são recobertas com ouro, né, por conta de corrosão e também para poder melhorar a continuidade elétrica, para poder passar mais sinais ou eletricidade de um ponto para o outro, com menos perda. E é algo assim muito utilizado na eletrônica, não só com computadores, mas também, por exemplo, placas de TV. Existe o caso do fabricante, em vez de concentrar tudo numa única placa, ele tem 3 placas, às vezes, separadas na mesma TV. Então, entre uma placa e outra, existe um cabo de comunicação que é ligado num terminal, e esse terminal, geralmente, ele é recoberto com ouro, né? Como esse caso aqui, né? Ele é recoberto com ouro, e ele é uma saída para uma outra placa, e elas se comunicam, e tem aí uma comunicação entre elas. Então, basicamente, uma placa de circuito impresso é dividida em uma matriz, que é a base principal, onde estão dispostos os condutores e espaços para fixação dos componentes, malhas ou trilhas, que são as disposições dos condutores, furos ou bases, onde se prendem os componentes. A matriz, né, que é o que chamamos aqui, a matriz, ela pode ter várias cores. Ela pode ser verde, azul, vermelha, bege, que é a mais comum, né? E outros também pode ser. Isso é a gosto ou do projeto do fabricante, né? O tamanho, a disposição dos condutores, né, que são os fios, depende da disposição térmica, né, ou potência suportada, pois a circulação de energia pela placa, e às vezes em sentidos opostos, podem criar diversos efeitos que veremos mais à frente, onde podem gerar interferências ou calor. Então, o material a ser fabricado, a disposição, a bitola dos condutores, obedece à potência máxima de trabalho da placa. Todo esse projeto é construído baseado nas leis físicas que aprendemos nas aulas anteriores. Então, o tamanho da placa, né, se a placa vai ser grande, pequena, média, comprida, também, tudo mais, ele vai depender do tamanho que eu quero do produto final, que vai ficar em volta dele, né, que isso aqui geralmente ele fica escondido dentro de uma estrutura, né, dentro de uma que a gente chama de invólucro. Vai depender também a largura, né, desses caminhos aqui, que são as chamadas trilhas, também vai depender de quanto de energia que vai passar por ali. Cada condutor tem uma potência máxima de suportar, né, que nós já falamos também na aula anterior. E também, conforme essa energia vai ser deslocada de um ponto para o outro, ela vai começar a dissipar calor. Então a gente tem que ver o quanto que esse material, né, as pessoas desse material e a forma que ele foi fabricado, o quanto que ele aguenta de dissipação de calor também, que é algo a ser considerado na hora da fabricação de uma placa de circuito impresso. Próximo item também, que é quase que universal nas placas, é o que a gente chama de serigrafia. Quase toda placa eletrônica tem um número de série ou o número de projeto, para facilitar uma busca de informações e documentos sobre ela, até mesmo para buscar uma outra para substituição.
além de também vir escrito nos locais onde ficam os componentes, as siglas do nome do componente e a posição. Então aqui, por exemplo, essa placa eletrônica aqui, que eu vou falar para vocês, é uma placa de treino, ela tem aqui embaixo ó, um número de série, ó. Tá vendo? Tem o número de série aqui, que é a identificação dela. Tenho aqui, ó, a identificação do qual componente que seria colocado aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, R1 seria resistor, C1 capacitor, e que é a posição, ó, tem um R1, R2, R3, R4. Então, cada posição aqui de resistor, ele tem um nome, né? Ele tem o nome do componente, que é a sigla do componente, e a posição que ele ocupa. Então, essas informações que vêm escritas no corpo da placa, a gente chama de informação serigráfica ou de serigrafia. Também tem aqui o nome, né? Geralmente a função, né, dessa placa para facilitar também o técnico na hora da identificação para uma manutenção. As placas, elas podem trabalhar com componentes SMDs ou PTH, ou ainda serem híbridas. Existem projetos onde existem conexões de uma placa eletrônica com outras. Pode ser por conta de espaço, né? Ou de função mesmo. Eu tenho uma placa só que trabalha com a parte de energia, uma placa só que trabalha com a parte de processamento e outra parte que trabalha apenas com a saída de informações. Então, essas placas, elas podem estar todas em uma só, como também esses circuitos podem estar todos em uma única placa, como eles também podem estar divididos. Então, às vezes para o fabricante, até pela questão que eu falei da dissipação de calor e de potência, dele segmentar elas, né, colocar em espaços separados, ou pode ser também pela questão de tamanho. Por exemplo, a TV, a tela pela largura, eu preciso colocar em lugares diferentes, porque senão eu teria uma placa muito alta ou muito larga que comprometeria, ou de repente aquela placa não pode esquentar porque os LEDs da televisão já geram calor e elas têm que estar em um lugar mais distante daquela parte ali. Então tem uma série de motivações para que eu divida a placa em mais partes, né, que a gente chama de segmentar, né? Então, uma das saídas é ter um terminal que levarão aqueles sinais ou tensões para uma outra placa. Essas placas são segmentadas, né? Então, essas placas são segmentadas. Uma das saídas, ela tem terminal que levarão aqueles sinais ou tensões de uma placa a outra. Assim como também o oposto, né? Uma placa para trabalhar pode ter uma entrada de dependência de outra para funcionar de energia ou de sinais também para poder funcionar. Existem placas que têm mais de uma face ou camada. Face ou camada são aquelas distribuições de condutores de alimentação ou comunicação. A grande maioria é construída por robôs, né, como já havíamos falado antes, é feita camada a camada e depois selada uma sobre a outra. Esse conhecimento é fundamental para que quando nós formos fazer soldagem em placa, que requiram que nós aqueçamos ela para remoção de componentes, tenhamos isso em mente, para evitar as famosas bolhas que acontecem por excesso de calor, né? Ou um dano interno entre as camadas, porque às vezes você, por fora, ela não foi danificada, mas por conta de calor ou um outro fator externo, outro agente, ela pode ter se danificado por dentro. Até o momento nós falamos aqui de uma maneira mais conceitual sobre as placas eletrônicas e agora eu quero fazer com vocês um passeio, né? uma abordagem mais prática, mais para vocês visualizarem do que eu estou falando, para não ficar uma coisa muito vaga, para vocês fixarem conhecimento na mente de vocês. Nós já vamos, daqui a poucas aulas mesmo, já vamos entrar na função desses componentes que tem aqui, como nós testamos eles, como nós identificamos a função deles e tudo mais. Mas nesse primeiro momento, nesse primeiro contato que vocês estão tendo aqui com a eletrônica, eu quero mostrar para vocês aqui as placas que são a base do que nós vamos trabalhar. Provavelmente, quem trabalha com eletrônica, embora o meu foco mais para frente, porque de início, ele serve para todos os ramos de quem quer trabalhar com concerto, seja TV, seja videogame, seja qualquer placa eletrônica em geral. Só que mais para frente, talvez haja aqui meio que uma ruptura, né, de conhecimento de áreas, porque o meu foco, né, a minha formação e a minha expertise de trabalho, ela vai tender para a área da informática, que é meu berço, né? A área de dispositivos móveis, quando eu falo de dispositivos móveis, são videogames portáteis, câmeras digitais, celulares, tablets e outros, e também a manutenção da parte de notebooks também, né? Notebooks e videogames. Então, esse
essas são as minhas expertises, são a área em que eu me especializei, embora eu fiz eletrônica geral e depois me especializei em cada uma dessas áreas que nós vamos abordar aqui no curso, mas a parte inicial, né, acredito que esses primeiros módulos que nós vamos trabalhar, ela é comum e serve para todas as áreas que vocês forem trabalhar da eletrônica, porque na verdade a eletrônica, ela, assim, o conhecimento, o entendimento que vocês precisam ter, o raciocínio que vocês precisam ter, ele é o mesmo para todas essas áreas, até mesmo para a área de TV, para a área de som, né? E para a área dos construtores, né? Das pessoas que desenvolvem, né? que enrolam transformadores e tudo mais, o conhecimento ele é o mesmo, só que existe especificidade, né? Existem pessoas que vão se aprofundar naquela área e por isso vai ser mais fácil de encontrar certos tipos de defeitos, entender certos tipos de padrões e se facilitarem com aquilo dali também ter recursos, né, de materiais, de ferramentas para poder resolver aquele tipo de problema. Então, o que eu quero trazer para vocês seria essa área em específica, como nós havíamos falado. Então, aqui em primeiro momento, nós temos aqui o que eu falei para vocês. Nós temos aqui a placa, né? Essa placa aqui que eu havia falado para vocês, ela é feita de silício. Ela não é muito grossa. Eu acredito que ela só tenha 2 camadas, ou face, né? Face são essas partes aqui onde tem os pontos de solda e onde são os pontos que prendem os componentes, que são essas aqui. Então ele só tem 2 lados aqui. É uma placa de estudos, então aqui tem algumas especificações, algumas coisas aqui para você colocar componentes aqui. Tá aqui os componentes. E depois eu vou até, quando nós formos abordar a soldagem, a gente vai utilizar bastante essa placa aqui como base para facilitar o nosso estudo. Aqui eu tenho uma outra placa, só que essa placa aqui ela só tem uma face, né? Esse lado aqui é um material chamado fenolite. Esse lado aqui ele não tem assim uma função específica, ele simplesmente serve para poder ajudar a segurar o componente, né? O componente atravessa ele e é soldado do lado de cá. A gente pode, quando nós falamos na aula passada, nós falamos de trilhas, né, de caminhos. A gente aqui, existe uma técnica que a gente utiliza, que a gente marca a parte do cobre que a gente quer que fique e a gente usa um material para corroer esse cobre, né, retirar esse cobre da placa da parte que a gente não quer que fique. Então a placa fica com um monte de caminhozinhos iguais a esse daqui, que é uma técnica caseira que a gente utiliza percloreto de ferro, que é algo que nós vamos fazer também mais à frente como parte do nosso projeto para poder construirmos uma placa eletrônica. Então, eu queria mostrar para vocês que essa placa aqui é uma placa de 2 faces, ó, tem um aqui e outra aqui. Existe a possibilidade dos componentes daqui de cima se comunicarem com os daqui, por conta daqueles caminhos, que são as trilhas ou malhas que nós trabalhamos nas aulas anteriores. E esse daqui não tem essa possibilidade. Se eu quiser fazer com que um componente daqui ele se comunique com outro aqui em cima, se tivesse essa possibilidade, teria que ser feito com fios mesmo, ou cabos, né? Soldava um fio aqui, puxava esse fio e soldava aqui nesse outro ponto. Então, essa daqui é uma placa de uma arquitetura bem mais simples do que essa daqui, e é uma placa de uma face única, né? Nós temos aqui, essa placa aqui também é uma placa para protótipo, né, para projeto, ou para projetos bem simples que a gente vai fazer em casa, algum outro lugar, que também é uma placa de fenolite, assim como essa daqui, só que essa daqui, ela já vem perfurada e já vem com alguns caminhos prévios, né, feitos aqui, para você só encaixar o componente e ele já vai ter a comunicação pelos fios, né, esse aqui parece que é cobre, então ele vai ter a comunicação por esses fios aqui, para poder chegar nos pontos, nos lugares que eles vão trabalhar, que vão ser desenvolvidos. Então é uma placa que a gente pode usar para protótipo, ou também pode utilizar para fazer um circuito mais simples, que não requer uma placa maior. É um custo baixo, isso aqui no Rio de Janeiro, então em 2023, é em torno de R$5 uma placa desse tamanho aqui, só que ela também só tem caminhos, né, trilhas de um lado só. Esse lado daqui não tem, ele só serve mesmo para colocar os componentes por aqui, para serem soldados aqui. E essa daqui também é igualzinha àquela, né? Uma placa de fenolite, só que essa aqui tem muito mais furos. É uma placa que também serve para protótipo, né? Ou para também aprendizagem, para teste, que ela vem numerada até igual uma matriz, né? De A até X e de 1 até 18, né? Aqui nesse ponto aqui. Então essa placa a gente também utiliza para protótipo, né? Para teste e tudo mais, que é uma forma também de se ter, é uma forma também de
que o fabricante disponibilizou. Eu posso também cortar essa placa aqui, né, se eu tiver uma micro retífica, para poder não danificar ela. Eu posso cortar aqui no tamanho que eu queira, né? Eu quero só esse quadrado aqui, eu corto ela e coloco os componentes que eu quero fazer. E nós vamos também utilizar para poder construir nossas ferramentas de teste também, como teste fotoacoplador, teste de diodo Zen e outras coisas aqui assim. A gente vai utilizar elas como base.